Bom dia, você que está nos acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza no YouTube ou demais redes sociais, onde esse áudio tem chegado. Nós continuamos ainda com o tema do perdão, um tema difícil, mas não impossível. Eu então quero agradecer pelo seu carinho, sua amizade, também seus retornos, o like e tantos momentos que temos dividido esse assunto que é difícil, ele é desafiador, mas ele também é libertador e nós não podemos abrir mão desse instrumento de cura para as nossas vidas, para as nossas emoções, para o nosso dia a dia. Então a palavra hoje é de encorajamento, não desista de perdoar. Por mais difícil que seja o processo, vale a pena galgar cada degrau até que o perdão seja uma bênção libertadora e curativa na nossa vida. A palavra hoje é que nós não devemos deixar de semear o perdão, a graça, a misericórdia, para que isso possa fluir na nossa vida, porque o que nós plantamos, nós vamos colher. Se plantamos ódio, ira, rejeição, isso volta. Se plantamos amor, considerações, perdão, se plantamos boa vontade, isso volta sobre a nossa vida também. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio nós vamos colher. Hoje a palavra está em Gálatas 6, versículo 1, quando ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Eu entendo que não perdoar é um pecado. Nós já estivemos em outros áudios falando que se queremos ser perdoados, nós precisamos perdoar. Isso é bíblico, Jesus nos ensina isso através da oração do Pai Nosso e em suas próprias ações. Nós sabemos que Jesus, ao morrer, ele abriu os braços para a humanidade, perdoando e pedindo ao Pai, clamando ao Pai que perdoasse a humanidade, porque não sabiam o que estava fazendo. E assim como Jesus faz, nós também precisamos fazer. Então, capítulo 6 de Gálatas, Paulo está orientando aquela igreja que, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um cuide também para que não seja tentado. Há vários dias eu tenho pensado nesse texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, no contexto do perdão. Nós sabemos que o perdão, ele é um processo. Muitos conseguem perdoar de imediato, mas nem todas as pessoas conseguem fazer dessa maneira. O próprio José no Egito, ele teve todo um processo para perdoar os seus irmãos. Muitas vezes nós só olhamos José como aquele que perdoou seus irmãos, perdoou todo o mal, mas não foi de imediato. Nós sabemos que ele foi nas etapas, no choro, até que ele pôde finalmente se revelar, perdoar. E lá no final, no capítulo 50 de Gênesis, quando o pai morre, os irmãos estão apavorados, achando que José vai se vingar, eles realmente clamam a José, implorando de joelhos, e José os conforta, os abençoa. José, entendendo que tinha uma ação divina, apesar de todo o mal que eles tinham feito, mas que ele tinha sido mandado adiante da família para preservação da família, para preservação da nação de Israel, e nós sabemos que isso realmente é o que aconteceu, mas os irmãos passaram por todo um processo até se sentirem realmente completamente perdoados, e José pôde realmente, finalmente, confortar o coração dos irmãos, porque o perdão era completo dele em relação aos irmãos que o maltrataram, o venderam, até pensaram em matá-lo. E nós podemos aprender assim que o perdão é realmente um processo. Se você que está me ouvindo agora consegue perdoar de imediato,
Entenda que nem todo mundo consegue. Você não é mais espiritual e nem é menos espiritual. Você só tem um tempo certo para administrar esse assunto tão difícil que para outros levam anos para poder realmente conseguir liberar a ofensa daquele que o ofendeu. E tem pessoas que passam décadas até finalmente conseguirem perdoar. O texto de Gálatas, ele vai desafiar a cada um de nós quando ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, e aqui a falta é realmente não conseguir perdoar, é um pecado. Aí o texto diz: vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Outro texto diz: com espírito de mansidão, tendo cuidado para que vocês também não venham a cair diante desse pecado, diante dessa dificuldade. Um filho de Deus normalmente não toma uma decisão lúcida e consciente de desobedecer a Deus. Quando ele cai, é porque houve cegueira, engano, eu diria também dureza de coração, algum raciocínio ou pressuposição errada. Mas o texto vem nos dizer: quem é espiritual deve repreendê-lo com espírito de mansidão, de brandura. Todo confronto a outra pessoa tem de começar com o autoconfronto a nossas próprias motivações e nosso coração. O texto diz: restaurem essa pessoa com espírito de brandura e procurem entender o seu coração. Fale a verdade em amor, entendendo que essa pessoa precisa de um cuidado, de uma ajuda, de uma caminhada para que ela mesma não venha a ser destruída por Satanás, já que ela está com uma porta aberta de não conseguir perdoar quem lhe ofendeu. Pensem que precioso conselho Paulo está dando para essa igreja. Se alguém é surpreendido em alguma falha, e aqui nós diríamos que a falta do perdão é uma falha grave, é uma falha gravíssima, porque falta de perdão deixa sequelas, deixa enfermidade, deixa frutos de ira, fruto de amargura, fruto de enfermidade. E nós então precisamos ajudar essas pessoas a se levantarem, a conseguirem perdoar, para que elas possam finalmente serem encontradas numa caminhada de liberdade como filho e como filha de Deus. Eu já estou aqui caminhando para o encerramento desse áudio, quando a palavra aqui em Tiago 5, o último versículo, ele vai dizer assim: lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ajudar uma pessoa a perdoar outro é converter esse que está em pecado do seu erro para caminho de liberdade e também para caminho de libertação. Todas as pessoas merecem viver uma vida de liberdade. E nós temos então esse privilégio de sermos essa ponte entre o ofensor e o ofendido e ajudar a restaurar esse relacionamento para a saúde de ambos e também para o crescimento do reino de Deus na terra. Que Deus nos ajude nesse propósito e que nós sejamos bênção para restaurar esses relacionamentos quebrados, pecaminosos e que Satanás está destruindo. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse propósito. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Essa é, pois, a reflexão e o desafio de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.